Olá, você de casa, estamos chegando. Hoje, terça-feira, dia do seu direito, aqui no Falando Nisso. É tão gostoso quando a gente fica junto, que a gente troca tanta informação, a gente aprende tanto, né? A gente aprende a viver. E é esse o nosso toque de hoje, antes do assunto. Você sabia que nenhum de nós sabe, e a gente não consegue nem dimensionar qual o peso que a gente pode suportar aqui, ó, no nosso ombro? E qual é o peso que vai partir as nossas costas de tão forte que vai mexer com a nossa vida? A gente não sabe porque a gente não tem dimensão disso, a gente não sabe o poder que a gente tem ou não dentro da gente. É por isso que a gente não pode nunca julgar ou guardar mágoas. Porque nada neste mundo, gente, mas isso é a pura verdade, nada neste mundo consome mais rapidamente um homem do que o ressentimento. Sabe aquela coisa que você fica ressentida, fica magoada? O ressentimento é esse peso, esse sim, pode partir a sua vida. Então, se você está mal com alguém, mal com alguma coisa na sua vida, se você está ressentido, está com vontade de matar alguém, para, pensa, respira e toca a vida. Porque você não sabe o que você pode carregar. Isso é entre você e Deus, tá? Bom, entre você e Deus tem bastante coisa e aqui também tem. Aqui tem o seu direito, terça-feira. Vamos lá. Pois é, e você sabe que você pode participar pelo Facebook, né, Abel Freitas? Não é, minha gente? Acabei de postar as fotos dos nossos prêmios de hoje aqui do programa. Tem fofoca, sua participação através do facebook.com/falando nisso Band. E você pode participar também mandando suas perguntas. Ou melhor, fazendo as suas perguntas pelo Ligue Band no 9711 1313, opção 1, seguido da opção 1 novamente. Ou falar ao vivo com a gente aqui no 3922 1387, é o seu direito. E esse tema de hoje é polêmico, né, Sol? Exatamente. O casamento acabou. Acabou o casamento, e aí? Como é que você garante o seu direito e o direito da guarda dos filhos? E isso eu estou falando não só para as mulheres, mas para os homens também. Bom, você sabe que você pode participar, tem prêmios. Aliás, tem um grande prêmio hoje no Facebook, Abel. Posso pedir para você falar antes da gente apresentar o nosso entrevistado de hoje? Exatamente. Na sexta-feira nós vamos sortear uma bolsa completa do Aquibel, aí de Taubaté. Então a galera aí de Taubaté, Caçapava, quem estiver pertinho de Taubaté, nós vamos postar daqui a pouquinho a foto desse super kit para você curtir, compartilhar e lembre-se, tem que curtir a página do programa. E aí você vai concorrer na sexta-feira esse super sorteio. São 4 anos para você sair falando inglês como ninguém, hein, meu bem? Pois é, uma bolsa de estudos completa. Um beijo para todo o pessoal da Aliança Cultural Brasil e Estados Unidos, lá de Taubaté. E vamos falar sobre o nosso assunto, o Dia do Seu Direito. Se você não quiser se identificar, que é um assunto delicado, não tem problema, a gente vai falar sobre separação e os direitos após a separação. Quem está estreando aqui com a gente é o Dr. Marcos Monsores, advogado. Marcos, obrigada pela sua participação aqui no programa. E já tem pergunta no Face, mas antes eu quero fazer a minha perguntinha. Separou, tem direito a pessoa que casou no cartório ou tem direito a pessoa que também está em união estável, ou seja, só está morando junto? Olha, tem sim, a pessoa que mora junto em união estável, regime de união estável, também tem sim direitos, tá? Questão dos alimentos para os filhos também, se for o caso de pensão também de um cônjuge para o outro, também tem, dependendo da situação, tem sim. Ou seja, o marido pode pedir para a mulher? Pode. Em que situação, por exemplo? Olha, por exemplo, via de regra, a lei estabelece que somente a criança tem direito à pensão, tá? O filho. Entretanto, em alguns casos em que a pessoa é maior de idade, houve o divórcio, a pessoa já é maior, tem uma idade avançada, não consegue uma alocação no mercado, e também no caso de doença grave, também tem direito. Pode sim o cônjuge pedir alimentos também. Mulherada, Pedro Mariano, seu peru pode pedir pensão alimentícia, tá vendo? Se o peruzinho estiver mal. Vamos lá que tem uma ligação ao vivo, não quer se identificar. Boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você está falando só de que cidade? Você pode falar? Estou falando de São José dos Campos. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, que eu morei com uma pessoa 6 anos. Aí, durante 6 anos, essa pessoa, a gente se separou, né? E essa pessoa arrumou uma outra pessoa. Aí a gente ficou se encontrando. Ele na minha casa, acabei tendo um filho com ele.
E eu queria saber se eu tenho direito, depois essa pessoa chegou a falecer. Eu queria saber se eu tenho direito da pensão por morte. Ele chegou a registrar o seu filho? Chegou a registrar meu filho. Doutor. Tá. Pela história que ela está contando, aqui ela falou que ela morou, depois ele foi morar com uma outra pessoa e parecia que vivia assim, se encontrando, né? Então, o problema no caso dela, eu vejo que ela não teria direito a nada, pensão para ela, por um fato, a questão era clandestina. É clandestina. E ela sabia da situação dele? E ela sabia da situação dele, quer dizer, ele vivia em encontros, né, que não era uma coisa pública, né, era um caso assim escondido e tal. Então, nesse caso, ela não teria direito. Vamos supor que ela não soubesse, tá? Que ela não tivesse esse conhecimento de que ele estava casado, ele estava junto com uma outra pessoa. Que ele levasse uma vida dupla sem uma saber da outra. Nesse caso, é possível? Sim, ela pode, aí a questão até previdenciária, poderia até dividir o benefício de pensão por morte com a outra, com a ex-cônjuge. Ok, sim. Então se não soubesse, sim, você teria direito. Princípio da boa-fé. Ok, tá? então. Das duas. Abel Freitas já está lá com todos os nossos facers de jeito, Exatamente. Né? Muitas perguntas hoje para o doutor, mas agora é a hora da gente dar aquela paradinha e ficar por dentro das notícias da redação. E cada vez a gente se espanta mais com o ser humano, com alguns seres humanos, né? No Rio de Janeiro, uma menina de 5 anos foi assassinada por um vizinho. 5 anos. O crime aconteceu por vingança, olha que absurdo, após desentendimento com o pai da criança. Aí ele se vingou na criança de 5 anos. Vamos ver a reportagem de Maria Scodeller. Juliana Firmino Gonçalves, de 5 anos, foi encontrada por agentes da Divisão de Homicídios, enterrada em um matagal. O local fica próximo da casa da criança, na comunidade Pendura Saia. Ela brincava perto de casa com outras crianças quando desapareceu. Adinael de Souza Silva, de 23 anos, vizinho da família, confessou que estrangulou e enterrou Juliana. O motivo? Vingança depois de um desentendimento com o pai da menina no carnaval. Segundo ele afirma, ele utilizou drogas antes de cometer o crime. A companheira dele afirma que ele era usuário de drogas. O desaparecimento de Juliana mobilizou os vizinhos. Até o próprio assassino ajudou nas buscas. Esse cara, sumiu tua filha? Eu falei, cara, sumiu minha filha, cara. Até agora eu tô procurando, fui na casa das minhas, tá na casa do coleguinha brincando, não falei não. Além de indignados, os moradores agora se sentem inseguros. Minha filha sai do quarto dela, mãe, tô assustada, tô conseguindo dormir. Muito chocado com essa situação. Tô maldade, minha filha tão amorosa, tão carinhosa, tão educada, meu Deus. Um crápula, um cidadão desse, né? Aí joga a culpa, eu estava drogado, estrangulei a criança de 5 anos porque eu me desentendi com o pai dela e estava drogado. Ah, tá na hora, né? A gente já tá com os pacovar na lua aí com esse Código Penal que não bota ninguém atrás das grades e não culpa realmente os verdadeiros culpados. E a onda de violência continua em Santa Catarina. Olha só também um outro absurdo. Mesmo com a transferência de presos e a chegada das tropas da Força Nacional, o número de ataques criminosos chegou a 111. 70 pessoas foram presas no final de semana, entre elas 4 advogados. A reportagem é de Paulo César Santos. A operação para tentar enfraquecer a facção criminosa que domina os presídios de Santa Catarina resultou na prisão de 70 pessoas só no fim de semana. Alguns considerados chefes da quadrilha. 4 advogados também foram presos. Outros advogados poderão ser detidos nos próximos dias, tudo porque eles teriam envolvimento com os atentados registrados em Santa Catarina. Desde sexta-feira, cerca de 100 agentes da Força Nacional de Segurança estão em Santa Catarina. 40 presos já foram transferidos para penitenciárias federais de segurança máxima. E nós vamos vencer essa luta, nós vamos vencer mesmo. Dinamizar e acabar com essa onda de ataques, tentar colocar o máximo de participantes, aí, difusores de informação na cadeia. Entre ontem e hoje subiu para 111 o número de atentados em 36 municípios desde o fim de janeiro. Cenas impressionantes foram registradas em Rio Negrinho, no Planalto Norte do estado. O motorista dirige o ônibus em chamas, enquanto outros funcionários tentam apagar o fogo com mangueiras. O incêndio se alastra para a frente do veículo. Por sorte, o motorista consegue escapar ileso. Eu não sei onde a gente vai parar. Os caras comandam tudo isso de dentro da cadeia.
Volto a falar, esse Código Penal, eu não sei o que está fazendo o senador em Brasília, deputado federal em Brasília, a lei de ganhar dinheiro e arrancar dinheiro da gente do mensalão, ser condenado e ainda voltar a reassumir um Congresso, né, o Senado, e voltar a reassumir a Câmara dos Deputados. Então está na hora de rever muito bem quem a gente está colocando no poder para tomar conta da nossa vida, que você e eu pagamos por isso. Abel, eu fico revoltada com essas coisas. Não, e hoje uma notícia, tá em todos os portais, R$209 mil eles gastaram para reformar a cozinha. O que eles estão fazendo nessa cozinha, né? Bom, na volta tem a sua participação no facebook.com/falando nisso Band. Muitas perguntas, não sai daí que a gente volta já.